Levante a sua mão para cá, vamos abençoar a esposa e as filhas do pastor Juscelio, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela vida da sua esposa e das suas filhas, que investiram eles aqui nessa igreja hoje. Obrigado, guarde as meninas aonde elas estiverem. Obrigado por aquela casa, porque elas semearam a vinda dele aqui hoje conosco. E Senhor, que nós possamos cuidá-lo da melhor forma, nos dá o entendimento necessário para cuidar dele. E Senhor, que ele possa voltar em casa em paz. Nós como igreja reconhecemos a tua soberania. Seja conosco e seja bem-vindo nesta noite, em nome de Jesus, sobre a vida do pastor. Graças a Deus. Olá, meus queridos, boa noite a todos. Que a bondade do Senhor enche o seu coração ainda mais. Que o sangue do Cordeiro seja reluzente sobre os umbrais da sua alma. E que nós possamos ir mais fundo no Espírito de Deus. Que possamos caminhar mais para dentro dele. Amém? Porque você não é abençoado pelo tanto que você tem de Deus. Você é abençoado pelo tanto que Deus tem de você. Então quanto mais entramos no rio de Deus, mais Ele tem de nós. Então minha oração é que a gente possa ir mais dentro dele. Amém? É uma alegria voltar a essa casa ministerial. Somos amigos dessa família. E também tenho de presente hoje aqui pastor Everaldo e pastora Patrícia, que são quase sangue para mim, do meu sangue. Que bom. Eu fiquei até emocionado quando eu vi eles, estava com muita saudade. Nós estamos aqui para vivermos entre hoje e amanhã, esse final de semana, um apontamento para a nossa família, para a nossa casa. Eu sempre ouço dizer que família não é uma questão pastoral, família é uma questão apostólica. Os apóstolos, eles cuidam dos fundamentos da igreja, os fundamentos do reino de Deus. Quando você lê sobre família no Novo Testamento, são apóstolos que estão escrevendo, porque eles cuidam dos fundamentos do reino de Deus. Por isso que às vezes corremos o risco de não sermos eficazes na cura da igreja, porque queremos curar a igreja pela igreja, e a igreja não caiu na igreja, a igreja caiu na família, e família vem antes de igreja. Família é um fundamento do reino de Deus. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Juscelio. Esse ano, em julho, eu vou fazer 25 anos de casado com a minha Lulu, uma mulher muito especial, uma pessoa tão preciosa. Ela é um remédio na minha vida, um calmante na minha vida. O homem que tem o privilégio de casar com uma mulher sábia, ele é um homem diferenciado nessa terra. E eu sempre digo que é muito bom estar casado com uma mulher sábia, mas como nem tudo sempre é muito bom, também tem um lado ruim. E o lado ruim é que dificilmente a gente está certo, a gente quase sempre está errado. Isso dá uma raiva muito grande. Mas do restante tudo é muito bom, tudo é maravilhoso. Você está casado com uma mulher sábia, uma mulher que já encontrou um acesso no coração do seu marido para falar coisas. A mulher que não é sábia, ela quer mudar o seu marido. A mulher sábia, ela desarma o marido. E alguém desarmado fica inofensivo. A mulher sábia, ela tem uma capacidade de desarmar o marido. Ela consegue ter um acesso no coração dele. E a minha Lulu é essa mulher. Nós temos duas filhas lindas.
A Isabel, que tem 22 anos, a Sara tem 18. Elas são duas meninas preciosas demais. Filhas igual essas eu poderia ter umas 30, porque elas sempre nos deram muita alegria, muito prazer. Deus me deu presente de que com as nossas filhas não ter que viver nenhum tipo de crise de adolescência e nem de determinada fase da idade ou coisa do tipo. Elas sempre nos deram muita alegria, muito prazer. Na verdade, nós teríamos mais filhos se eu não tivesse tido a minha ingenuidade de levar tanto a sério a palavra médica de não ter, de não engravidar mais. Quando a Sarinha nasceu, houve algumas complicações na hora do parto, e a médica disse: olha, vocês não engravidam mais, se vocês engravidar vocês vão ter problema. Então eu levei a sério aquilo e tomei as minhas providências. Mas hoje eu não faria dessa forma. Eu esperava Deus decidir o resultado final, né? Mas certamente nós teríamos mais filhos, porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que enche a sua aljava. Filhos são bênçãos, filhos não são problemas. E é muito interessante, quem tem mais de um filho sempre se pergunta como que alguém nascido do mesmo sangue, da mesma barriga, pode vir tão diferente um do outro. Eu acho que não tem um pai e uma mãe que não faz essa pergunta. Como que pode vir do mesmo sangue, passar pelo mesmo ventre e serem tão diferentes um do outro? Filhos são diferentes porque filhos vêm para trabalhar áreas diferentes da nossa vida. Por isso eles são diferentes. A Isabel e a Sara são muito diferentes uma da outra. E eu tive que ter experiências fortes para compreender a Sara, nossa mais nova. Porque a Isabel, ela tem as minhas fraquezas, e a Sara tem os meus defeitos. E é diferente uma fraqueza sua de um defeito seu. Uma fraqueza sua é aquilo que quando você vê no outro você se compadece. Defeito seu é aquilo que quando você vê no outro você odeia e quer se maltratar no outro. Por isso que quando o filho apresenta uma fraqueza sua, você se compadece. Mas quando ele apresenta um defeito seu nele, você, sem perceber, hostiliza ele. Porque é você querendo descontar nele uma relação que não está resolvida em você. Quando filhos apresentam aqueles traços do pai, da mãe, do sogro, da sogra que a gente odeia, a gente, sem perceber, hostiliza o filho. E a Sara, ela tem os meus defeitos, e a Isabel as minhas fraquezas. Então eu sempre tive com a Isabel uma misericórdia que eu não tinha com a Sara. Até que o Senhor foi me mostrando que a Sara nasceu para denunciar o meu pecado. Veio como uma denúncia. Quem consegue vencer o campo missionário chamado família está pronto para pregar o evangelho para quem seja. Tem gente que tem chamado para a Índia, o outro para o Japão, o outro não sei o que. Seu primeiro campo missionário a ser vencido é o da sua casa. Se você tiver sucesso ali, você pode pregar para o hindu, para homem bomba, você está pronto. E Deus me concedeu uma família maravilhosa. Sou um homem privilegiado. E eu gostaria de poder abordar um dos pontos que eu entendo que é uma das colunas que sustentam uma casa. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia
em Lucas, no capítulo 15. Eu gostaria de aproveitar para dizer que eu sou uma visita aqui. Então você poderia fazer no mínimo uma cara mais bonita, dar um sorriso, alguma coisa assim, porque pelo menos por educação, que eu sou visita. Visita é aquela pessoa que mesmo se você não gosta, teu pai e tua mãe obriga a sorrir. Então, tenha liberdade. Amém? E se você quiser dar um aleluia, glória a Deus, não é pecado também. Porque você está numa igreja de crente. Aleluia. Gente pentecostal. O povo pentecostal gosta de barulho. Você sabe que Jesus, antes da ressurreição, ele teve um momento que ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Quem lembra disso? Naquele dia nasceu a igreja tradicional. E depois em Pentecoste, depois da ressurreição, aí no dia de Pentecoste nasceu a igreja pentecostal. Esse povo barulhento, que faz um som do céu na terra. Você sabe por que embaixada, irmão? Já que o Adriano não explicou direito, eu vou explicar. Você sabe por que embaixada? A igreja, ela é uma embaixada do reino de Deus. O que é uma embaixada? Embaixada é um lugar dentro de qualquer país, que não é daquele país. Se você for nos Estados Unidos, na embaixada brasileira nos Estados Unidos, aquele terreno, espaço de terra ali da embaixada brasileira dentro dos Estados Unidos, não é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não podem entrar ali. Ali é Brasil. O cara pode atirar, matar uma pessoa lá fora. Se ele correr para dentro da embaixada do reino, o policial não pode entrar, porque ali é o Brasil dentro dos Estados Unidos. É isso que nós fizemos nesse mundo. Nós somos uma embaixada do reino dos céus na terra, nesse mundo. Por isso que quando você entende o reino, você coloca pessoas no reino, você protege pessoas no reino de Deus, nesse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo. Por quê? Porque nós entregamos o passaporte para a pessoa entrar no reino. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 8, diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Obrigado, Senhor. Te damos graças pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Queremos estar nesse lugar vulnerável a Ti, no fluir da vida. Oh Deus, toma esse ambiente, Senhor. Toma esse ambiente, Pai. Em nome de Jesus, declaramos as Tuas barricadas, as Tuas trincheiras, guardando esse lugar, tomando de assalto todo lugar que o inimigo queira ter os seus pés. Nós queremos declarar, Senhor, a Tua autoridade fluindo em nosso meio, Pai. Glorifica o Teu nome aqui, Senhor. Jesus, ele estava aí explicando sobre o reino de Deus. Todas as palavras de Jesus e todas as parábolas, ele nunca teve por intenção primária ou maior falar sobre salvação, mas ensinar como funciona o seu reino,
como funciona o seu reino, o reino de Deus, o reino do Messias, o reino de Cristo. Cada vez que ele colocava o pé no lugar, ele dizia: a vós é chegado o reino de Deus. O embaixador dos céus na terra dizendo: um reino é chegado. E ele falou de muitas parábolas para tentar explicar o reino. E dentre uma delas ele disse qual a mulher. E quase sempre, quase que invariavelmente na Bíblia, quando a Bíblia fala sobre a mulher, a Bíblia está se referindo profeticamente à igreja. Amém? Profeticamente ele está se referindo à igreja. Quando Jesus diz qual a mulher que tendo 10 dracmas, se ela perder uma, ela não acende a candeia, acende a lâmpada, varre a casa, busca diligentemente até encontrá-la, e quando encontra, busca amigos, vizinhos, e diz: alegrai-vos comigo porque eu encontrei a dracma perdida. E Jesus vai mais longe e diz: assim há júbilo, a alegria, a festa no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O problema para nós é que na nossa cabeça há júbilo no céu quando o pecador se arrepende. Isso é um ato único, final e cabal, quando uma pessoa no culto, na hora de um possível apelo, ela vem aqui na frente e diz que quer aceitar Jesus, e ela aceita Jesus, e nesse dia a gente diz que um pecador se arrependeu, a festa no céu e acabou, ela volta, e aquilo é um ato único. Só que isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade inteira, pelo menos. Por quê? Porque há uma festa no céu cada vez que eu e você nos deparamos com uma realidade em nossa vida que está desalinhada com o padrão de Deus, nos arrependemos e remontamos a nossa jornada para se alinhar com Ele. Por quê? Porque no reino de Deus, eu e você somos um pecador em constante arrependimento. Então não dá para você colocar isso como uma situação única, final. Aquele dia que alguém vem aqui na frente, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele dia começou o arrependimento da vida dessa pessoa. A partir dali, cada vez que ele tiver uma luz sobre uma área da sua vida que está equivocada diante de Deus, e ele resolve se arrepender e consertar, naquele dia é uma festa. Ou seja, o reino de Deus é um lugar onde um homem e uma mulher de Deus vai se arrependendo, alinhando a sua vida com Deus e promovendo festa no céu. Isso é um ato contínuo. E Jesus faz menção de uma mulher que tinha 10 dracmas. E nós vamos se permitir fazer a aplicação da igreja aqui. E ela tinha 10 dracmas. E me parece, de repente ela perde uma dracma. Dracma naqueles dias era um valor monetário. Eu não sei se naquele dia ela perdeu 10 reais, 10 mil reais, 10 milhões de reais, eu não sei. Mas dracma era dinheiro. Por quê? Porque dinheiro fala de valor. O que Jesus estava tentando ensinar para nós aqui, que o reino de Deus é um lugar onde se recupera valores perdidos. O reino dos céus é um lugar que quando você entra, você ganha o direito de recuperar valores que foram perdidos, que rouba a alegria da sua casa. E é interessante, porque essa mulher tinha 10 dracmas, e 10 fala de uma totalidade, de algo completo. Por isso que se você acertar tudo na prova, você já sabe quanto que você ganha. Amém? Eu ainda sou do tempo que quando alguém perguntava: daí amigo, como vai? Vai tudo bem? A gente respondia: tá tudo 10. Tudo 10 significa dizer que o conjunto da sua vida está completo, está pleno, está abençoado. E essa mulher, ela perde uma dracma.
E essa dracma parecia ter um valor muito significativo. Por quê? Porque essa dracma, quando foi embora, ela teve o poder de levar junto a alegria da casa. Porque quando ela foi recuperada, o que a mulher fez? Ela fez festa, ela se alegrou. Ou seja, essa dracma, quando foi embora, levou junto a alegria que tinha na casa, a celebração da casa, a festa da casa. Por isso, ela tinha o valor que tinha. Por quê? Porque ela tinha 10, quando ela perdeu 1, ela rompeu o casco da plenitude. Ela quebrou, ela abriu uma porta para sair, furou o bolso. Se sair uma dracma, é porque se abriu uma porta para as outras dracmas irem embora. Por isso ela tinha tanto valor. E se tem um valor que a igreja precisa recuperar, um valor que levou de dentro de casa a alegria, a celebração, foi o valor da família, o valor do casamento, o valor de uma família. Hoje já não se trata mais de consertar a família, se trata de recuperar o valor da família. Por quê? Porque cada um de nós norteamos a nossa vida pela nossa escala de valores. Eu posso afirmar isso para você. Sua vida, ela é regida pela sua escala de valores. Todos nós temos uma escala de valores. Não se recupera a família se não recuperar o valor da família dentro de nós. Todos nós temos uma escala de valores. Eu gosto de pensar, eu tive uma experiência, já falei isso em alguns lugares, mas vou repetir aqui, que é a minha experiência. Que eu fui pregar num lugar em São Paulo e me colocaram numa casa de um empresário. Quiseram me dar uma boa hospedagem, colocaram numa casa de alguém rico da igreja. Um empresário da área da construção, tinha uma mansão enorme. Ele mesmo foi me buscar no aeroporto com uma caminhonete enorme, do ano zero. Entrei na caminhonete, cheiro de novo, cheiro de coisa rica. Foi para a casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, a casa dele era enorme, com uma garagem grande, tinha mais uns 3, 4 carros. Mas dentre esses 3, 4 carros que tinha na garagem, tinha um que estava com um pano em cima, que quando ele estacionou a caminhonete dele, ele já falou na hora, ele disse: pastor, ali está o meu Fusca, depois eu quero te mostrar o meu Fusca, e nós vamos dar uma volta de Fusca. Eu disse: meu Deus, eu já estava numa caminhonete zero, os outros 3 carros que apareciam eram lindos, ele quer me mostrar o Fusca. Eu, tudo bem, não dei bola, estou com a caminhonete, estou bom, né? Aleluia. Tenho nada contra o Fusca, desde que não se tenha uma caminhonete. Mas eu estava ali, estava bem. Passou um dia, passou 2, ele que me levava, ele que me trazia. Chegou ele toda hora ele falava: vamos andar com o Fusca, eu quero te mostrar o Fusca. Eu acho que foi no 3º dia, ele parou e um tempinho que Deus: pastor, agora eu quero te mostrar, você vai ver. Empolgado. O Fusca dele tinha aquela placa branca ou preta que mostrava que era original, enfim. Meu irmão, quando ele me levou, quando ele destapou aquele carro, você não tem noção o que tinha ali embaixo. Um Fusca. Era um Fusca. E eu na hora, quando ele tirou, ele olhou para mim assim, esperando aquele. Eu sabia nem o que falava. Fiquei tão sem jeito que eu perguntei: quanto que você pagou? Ele falou tanto. Eu disse: o quê? Você teve coragem? Quando eu quis engolir a palavra, já tinha falado. Eu vi que ele não gostou. Na hora, quando eu tentei recolher a palavra, já não deu mais. E por que ele não gostou? Ele ficou chateado comigo. E por que ficou?
Porque uma coisa era o valor que o Fusca tinha para mim, outra coisa era o valor que o Fusca tinha para ele. Cada um é regido pela sua escala de valores. Restaurar a família hoje não é uma questão de restaurar a família, mas o valor da família para a igreja precisa ser restaurado. Porque ela pode ser um Fusca no lado de uma caminhonete, ela vai estar tampadinha. Porque nós somos regidos pela nossa escala de valores. Quando você olha na Bíblia, você vai ver que a Bíblia mostra que homens tinham a sua escala de valores. Davi escreve, Davi escreve: mas vale um dia, Senhor, na tua presença do que 1000 por aí. Uau! Aonde a presença de Deus estava na escala de valores de Davi? Já parou para pensar? Já parou para pensar que o apóstolo Paulo tinha todo tipo de diplomas, tinha um know-how, um status fantástico, e ele diz: eu considero isso tudo por esterco do que ter a Cristo. Uau! Aonde Cristo estava na escala de valores de Paulo? Você já parou para pensar que Jesus, Ele também tem a sua escala de valores? Você já parou para se ver e se enxergar onde que você está na escala de valores de Jesus? Sabe o que Ele diz sobre mim, sobre você? Na escala de valores dele, Ele diz o seguinte: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uau! Nem eu não sabia que eu era tão importante para Ele. Por isso que se existisse só você no mundo, Ele teria morrido igual. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, pelo menos para Jesus. Hoje em dia um cachorro vale mais do que gente, passarinho vale mais do que gente, mas para Jesus uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tem essa música assim? O meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, ele disse que essa foi a grande estupidez e burrice do diabo: colocar um preço na gente. Jesus, conhecendo o nosso valor, pagou o preço e diz agora que não vendo por nada, porque Ele nos comprou com preço de sangue. Porque todos nós somos regidos pela nossa escala de valores. E o reino de Deus é um lugar onde se recupera valores do céu perdidos na terra. O nosso Deus também tem a sua escala de valores. Não está ali 01, 02, 03, mas quem lê a Bíblia vai vendo. Em Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4, você não precisa abrir agora e ver não, só desconfia, não acredita, anota aí para conferir em casa, porque a melhor coisa que tem é você desconfiar de quem está falando, mas não pelo crivo da sua alma. Vai para casa, olha na Bíblia se é verdade, porque você cresce pela palavra de Deus. Uma igreja sadia, ela não cresce por estratégia de multiplicação. Uma igreja sadia cresce por nutrição. O que você dá de comer não precisa mandar crescer. Você não pede para filho crescer, você dá comida. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Deus pede para o escritor de Hebreus: pega o teu tinteiro aí, meu filho, escreve: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Uau! Digno de honra entre todos seja o... Entre todos. Não está dizendo que o matrimônio tem que ser digno de honra entre os casados, mas entre todos. Entre os viúvos, digno de honra seja o matrimônio. Entre as crianças, digno de honra seja o matrimônio. Entre os jovens, digno de honra seja o matrimônio. Entre os descasados, digno de honra seja o matrimônio. Entre todos, Deus está dizendo: o valor do matrimônio seja digno. Deus pegou o valor do matrimônio, o valor da família, e colocou ele num patamar mais alto.
Por isso você pode dizer que o seu casamento está em crise, mas jamais terá o direito de dizer que ele está uma droga. Não chame de droga o que Deus colocou num patamar de dignidade e honra elevado diante dele. Por isso, recuperar o valor da família hoje é fundamental para a igreja. Para quê? Para que a gente volte a ter o prazer e a satisfação de estar debaixo do nosso teto. Porque se tem um valor que quando você perde, ele sai debaixo do teto da nossa casa, a alegria vai embora da nossa casa, a satisfação vai embora. Quando você perde o valor da família, o valor de uma família, de um lar, você passa a ter um endereço em uma casa, já não tem mais um lar, você não tem mais a alegria, o prazer de voltar. E alguém disse que felicidade não é um lugar para onde você vai. Felicidade tem quem tem um lugar para voltar. Você pode sair de casa viajar, você pode sair de casa e trabalhar, mas se você tem um lugar para voltar, você tem felicidade. Uma esposa te esperando, um marido te esperando, filhos te esperando, pais te esperando, um lugar que você tem o prazer de voltar. Quando que eu sei que a minha casa ainda tem a celebração debaixo do teto? É quando você sai para viajar. Você pode visitar as 7 maravilhas do mundo, mas chega uma hora, você não troca o teu chuveiro pingando por nada, a tua cama furada por nada. Você quer voltar, porque o calor do teu lar, isso ninguém substitui. Porque felicidade tem quem tem um lugar para voltar. E quando se perde o valor da família, a celebração, a alegria de estar debaixo do teto vai embora. Sabe, um ímpio, quando ele não tem alegria debaixo do teto, quando sai do trabalho, ele não quer vir para casa. Ele passa no boteco e fica enchendo a cara. Quando ele vem já é tarde, ou está todo mundo dormindo, ou se não tiver, ele está chapado o suficiente para encarar aquela realidade que ele não suporta. Mas o crente, se a alegria já saiu debaixo do teto, quando ele sai do trabalho, ele não vai para o bar, porque ele é evangélico. Então o que ele faz? Ele arruma uma hora extra, ele aumenta o ferino da semana, ele se envereda a fazer a obra de Deus, não como um amor à obra, mas como uma fuga para não ter que encarar a realidade da sua casa. Eu não posso imaginar que um homem e uma mulher de Deus tem que sair debaixo do teto da sua casa para esfriar a sua cabeça. Não, porque quando Deus fez o primeiro casamento, a primeira coisa que ele se preocupou foi fazer um jardim do Éden, um lugar chamado lugar de delícia. Deus preparou primeiro um ambiente para depois colocar o casamento lá dentro. Quando você vai esfriar a sua cabeça, quando você precisa esfriar a sua cabeça, o lugar de você esfriar a sua cabeça é o lugar da sua casa. Se essa alegria não tem mais, eu quero te comunicar uma coisa, ela é uma boa nova, uma boa notícia para você. O reino de Deus, disse Jesus, é um lugar onde você recupera valores perdidos. Por isso, recuperar o valor da família tem que ser um alvo maior da igreja do que querer consertar a nossa casa. Porque consertar a família sem recuperar o valor dela é como você se enveredar, fazer muita plástica. Não adianta, você nunca vai se sentir bonita dentro do espelho. Por quê? Porque no lado de fora não reflete o que você é do lado de dentro. Se sente feia por dentro, não importa quanta plástica vai fazer do lado de fora. Mas eu tenho uma boa nova. O reino de Deus é um lugar onde se recupera valores perdidos. E a celebração volta, e a alegria volta, e a satisfação, o prazer de estar em casa volta. Por isso, corrigir a nossa escala de valores. Sabe, irmãos, sabe o Pai Nosso? Assim na terra como no céu. Quando você ora o Pai Nosso e diz: Senhor, que seja assim na terra como no céu, você está dizendo: Deus, que o valor que tenha no céu seja o mesmo valor que eu tenho aqui na terra.
ou seja, o melhor, o valor que eu tenha na terra seja o mesmo do céu. Se alinhar com Deus, alinhamento com o céu, é ter na terra o mesmo valor que no céu tem. Corrigir a minha escala de valores. Por quê? Porque o que você não valoriza é porque você não celebra. O que você não valoriza se desvaloriza. Aquilo que você não valoriza perde valor, mesmo que seja caro. Deixa eu pegar minha aguinha de volta. Não empurra, mas eu vou ficar mais pertinho aqui. Eu tive uma experiência também, já contei em algum lugar, mas como eu falo, é a experiência que a gente visitou a nossa vida. A gente prefiro contar a minha do que contar de outro, ainda que não seja errado. Mas eu e a Lulu, no início do nosso casamento, nós tínhamos um golzinho, um carro chamado, um Gol chaleira. Um Gol chaleira, meu irmão, precisa estar muito tempo na terra para saber o que eu estou falando. Mas era um golzinho chaleira. E ele estava surrado. Eu gostava dele por quê? Porque ele me suportou na época da vaca magra. Ele estava ali, era guerreiro. Eu nunca arrumei ele no mecânico. Eu botava um pedaço de pau, amarrava um arame e ele ia embora. Só que chegou uma hora que não deu mais. Ele estava muito judiado, estava muito feio. Eu disse: Lulu, nós vamos ter que trocar o nosso golzinho. Mas eu gostava dele, já estava até com apego já. Ok, fui trocar. Lá em Itajaí tem uma rua que é a rua da venda dos carros usados. São lojas dos dois lados, os carros ficam tudo na frente assim, um no lado do outro, igual Hot Wheels. Você nem sabe quando acaba uma loja, começa outra, porque é fora. Eu fui numa daquela ali e trocamos o carro. Só que era época que não tinha internet, não tinha nada, até a documentação ficar pronta. Eu tive que voltar uns 7, 8, 10 dias depois, não vou lembrar, para arrumar, assinar o que eu precisava terminar de assinar e tudo mais. Pois bem, quando eu voltei lá, já com o meu carro novo, quando eu cheguei naquela loja, o último carro da fileira era um golzinho chaleira igual o meu, mas estava lindo. Eu disse: uau, já mexeu meu coração de novo. Eu disse: que lindo. Eu disse: Lulu, olha. Eu falei, quando o rapaz veio me receber, eu disse: cara, olha ali, um golzinho igual ao meu, só que esse está lindo. Se eu tivesse visto isso aí, eu tinha comprado ele. E o rapaz falou: é o seu. Eu disse: o que? O meu? É o seu. Ele falou: quer fazer negócio de volta? Eu disse: como é que você faz? Mas ele falou: se você me der tanto, tá feito. Eu disse: o que, amigo? Ô, irmão, que isso é roubo, meu irmão. 10 dias atrás na minha mão você disse que valia tanto, agora na sua vale isso tudo. E eu tive que escutar aquele moço olhar dentro do meu olho e dizer: pois é, você não valorizou, na minha mão ele tem valor. Valorize a sua família, valorize seu marido, porque se você não valorizar, pode ter valor na mão de outra. Valorize sua esposa, se você não valorizar, pode ter valor na mão de outra. Valorize os seus filhos, se você não valorizar, o traficante adota. Valorize sua casa, celebre a sua família. O que você valoriza, se valoriza. Quando você valoriza o valor de Deus, o valor de Deus te valoriza. E quando que eu sei que eu valorizo? Quando eu celebro. Quem celebra, valoriza. Se você valoriza a sua família, se você valoriza seus filhos, se você valoriza seu casamento, valoriza a esposa, valoriza o marido, você celebra. E aquilo que você celebra, você desfruta. Quem não valoriza, não celebra e nem desfruta. Quem valoriza, usa. E você sabe quando você está sendo usado, ao invés de desfrutado. É quando você recebe aquela palavra: amor, faz isso para mim. Você sabe que o amor não veio porque ele te ama. O amor veio porque vai pedir alguma coisa. Quem valoriza, celebra. E aquilo que você celebra porque você valoriza. E o que você valoriza ganha valor. E você desfruta.
Por isso precisamos corrigir a nossa escala de valores diante de Deus. Recuperar esse valor perdido chamado família. Celebrar nossa família. Há uma diferença. Sabe, se você dá um brinquedo para o seu filho que é criança, você dá um brinquedo de presente para o seu filho, sabe como que ele se sente? Ele se sente presenteado. Se você parar para brincar com seu filho com o presente que você deu, ele se sente celebrado. Por isso que hoje em dia os pais presenteiam e os avós celebram. Celebre sua casa. Celebre sua família. Valorize. Porque o que você valoriza ganha valor. Quando você valoriza o valor de Deus, o valor de Deus te valoriza. Eu sei de onde que eu venho e sei de onde que a minha Lulu vem. Sabemos a nossa origem, irmãos. Sabemos. Conheço o lugar que eu vim. Às vezes, sabe, pastor Adriano, a gente recebe convite para ir para alguns lugares. Em maio agora, todo ano eu vou para fora do Brasil. Esse ano, agora nós vamos em maio, praticamente vou ficar o maio todo fora. Vou pregar em vários países da Europa. Deixa eu dizer uma coisa. Muitas das pessoas que estão lá me esperando para me ouvir, se elas sonham que eu não tenho nem um segundo grau, elas não iam me chamar lá. Mas não te preocupe, porque quando você valoriza o valor de Deus, o valor de Deus te valoriza. Celebre. Alinha-se com o céu. Alinhe-se com o céu. O reino de Deus é um lugar onde se recupera valores perdidos. E é muito interessante, porque Jesus, ele não só apresenta um conceito, ele apresenta um caminho. Porque Deus não vai pedir, você que gosta de escrever, escreva isso. Deus não vai pedir para você alguma coisa que Ele não te proporcione um caminho para você trilhar até lá. Por isso que Jesus, ele não fala só sobre um conceito. Ele apresenta um caminho. E esse caminho, ele mostra nessa mulher quais os passos que ela dá. O primeiro passo que ela dá é que ela acende a luz. Ela acende a lâmpada. Ela acende a candeia. Por quê? Porque até que você não acenda a luz, você não consegue ter um norte. Você não tem um diagnóstico correto. Você já viu como é que funciona uma radiografia? Daquele flash de luz. E na luz se bate a foto. A primeira coisa que ela fez foi acender a luz. Por isso, para recuperar o valor da família, recuperar o valor do casamento, recuperar o valor da educação dos filhos, não vou nem entrar nesse mérito, vou me segurar aqui para mim não espalhar muito. Mas um dia ainda volto aqui para falarmos só sobre educação de filhos. Porque os pais de hoje não educam os filhos, viciam os filhos. Volta para a casinha. A primeira coisa que ela faz é acender a luz, acender a lâmpada, para conhecer como funciona a família no padrão de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que você aprendeu com o pai ou com a mãe. Quem precisa nortear a sua casa é a palavra de Deus. Deus não erra. Não queira ser mais sábio do que a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você. A psicologia
Ela só é uma ferramenta de edificação para a igreja se ela estiver apoiada na verdade. Se ela não estiver apoiada na verdade, psicologia por psicologia tem a sua raiz na árvore do conhecimento do bem e do mal e gera morte. Se ela estiver apoiada na verdade, ela é uma ferramenta de educação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é conhecereis a psicologia, a filosofia, a teologia. Essas coisas podem te ajudar, te dar um desenho de diagnóstico, mas o que te liberta ainda é a verdade. Então, a primeira coisa que precisamos acender é acender a luz da palavra de Deus, para sabermos qual é o padrão da família de Deus na terra. A palavra de Deus, irmãos, ainda é o nosso norte. A Bíblia diz que ela é o prumo. O prumo. O prumo de Deus é a sua palavra. Quando você pode construir um prédio de 20 andares, cada vez que se passa uma fiada de tijolo, vai se colocar o prumo. E o prumo está onde? Você pode estar no 20º andar, a corda vai ter que aumentar. Por quê? Porque eles vão colocar aquela madeirinha lá em cima, mas o prumo, ele vai estar sempre na base. Você pode construir uma casa linda, mas se a hora que você passar o prumo, ela não estiver de acordo com a base da palavra de Deus, quando soprar os ventos, transbordar os rios, você sabe o destino dessa casa. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, a tua palavra. A primeira coisa que ela faz, ela acende a luz. A primeira coisa que Deus fez, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, tudo era um caos, e Deus disse: haja luz. E quando ele disse haja luz, então ele pôde organizar as coisas. E montou o Lego dele. Colocou a lua onde era, o sol onde era, as estrelas cada uma no seu lugar. E ele formou todo o cosmo e toda a constelação a partir da luz. Porque até que você não tenha luz, você não pode organizar o que está bagunçado na sua vida. Quantos estão comigo? E é interessante que quando ela acende a luz, irmãos, sabe o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Acendendo a luz. Acendendo a luz. Porque a luz é a revelação de Deus sobre a minha realidade. Tendo uma coisa, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é uma lanterna para você iluminar o outro. A palavra de Deus é um espelho para você se ver como está. Por isso que diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa. É transformai-vos, eu me transformando pela renovação da mente. É fácil saber quem não está renovando a mente. Quem não está renovando a mente não se transforma, quer transformar o outro. É quando a gente se vê querendo arrumar os que estão à nossa volta. Quando eu acendo a luz, essa mulher, quando ela acendeu a lâmpada, importa dizer uma coisa: quando ela acendeu a lâmpada, ela não viu a dracma. Quando ela acendeu a lâmpada, ela botou a mão na cabeça e disse: uau, tem muita coisa para ser varrida até chegar na dracma. Alô? Quando você acende a lâmpada de Deus sobre o padrão, me perdoa, irmão. Eita, isso é coisa de crente, é vida de crente, eu sei que é isso. Quando você acende a lâmpada para iluminar o padrão de Deus como família, você não tem no outro momento a dracma. O que você tem é um convite para fazer uma faxina. É isso que você tem. Deus te chama, um convite. Precisamos fazer uma faxina. Aí você tem duas coisas que você pode fazer: corre rapidinho no disjuntor e desliga a lâmpada de novo, ou encara a faxina. Porque você não vai conseguir mais viver sem fazer a faxina, com a lâmpada acesa, mostrando aquilo que você não é mais cego. Quantos estão comigo? Você não vai suportar ficar cutucando Deus,
fica cantando essas canções: vem Espírito, vem reino. Quando o Espírito vem, quando o reino vem, ele traz luz sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E quando a luz vem, meu irmão, aí acabou. Porque você não consegue mais viver para aquela realidade. Agora é preciso fazer uma faxina. Mas eu insisto em dizer: faxina, irmãos, é diferente de arrumação. Porque quando você vai fazer uma arrumação na sua casa, você só mexe naquilo que está fora do lugar. Quando você vai fazer uma faxina, não. Quando você vai fazer uma faxina, você vai ter que mexer temporariamente em tudo. Em tudo. Para que todas as outras coisas vá para o lugar. Aí sabe o que acontece na faxina? Você acha coisas, fazia tempo, que você nem sabia que tinha perdido. Agora, por favor, olhe para mim. Sabe por que a gente resiste em recuperar os valores de Deus dentro da nossa casa? Porque aquilo que se perde dentro de casa, a gente não tem como perdido. Vai jantar e esquece a carteira lá. E quando está no caminho, se você lembra: a carteira, esqueci, eu perdi ela lá, botou a mão no bolso, cadê? Na hora, irmão, puxa o freio de mão, dá um cavalo de pau, sai igual um doido atrás. Mas aquilo que a gente perde em casa: amanhã eu acho, uma hora aparece. Que a gente perde dentro de casa, a gente não tem a mesma disposição de ir atrás. Faxina, quando a gente faz a faxina, a gente não só descobre coisas que tinha perdido, como a gente descobre que tinha tanto entulho dentro de casa que precisa ser tirado. Quando a Bíblia diz: quando Deus dá luz, irmãos, é a parte de Deus, a faxina é a minha parte. Agora eu posso te garantir uma coisa: a dracma está te esperando. A quem que a dracma espera? A dracma espera aquele que faz a faxina com a luz acesa. Porque o padrão ainda vai ser a palavra de Deus. Aleluia. Tua alegria é a minha força. Quando você acender a luz, você vai ter que fazer coisas para sua família, meu irmão, que não vai te dar alegria. Às vezes até no primeiro momento vai te deixar triste. Mas se você se alinha com o padrão de Deus, mesmo ficando triste, sabe o que acontece? Deus fica alegre. No outro dia você pode estar triste, mas está forte, porque a alegria dele é a tua força. Mas se você olhar para o padrão de Deus e dizer: eu não vou fazer isso aqui porque vai me deixar triste, então eu deixo de fazer porque eu vou ficar alegre. No outro dia você está alegre, mas está fraco. Porque o que te fortalece não é a tua alegria, é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Quando Ele te chama para uma faxina, Ele só te chama para uma faxina. Ouça-me, por favor. Deus só te chama para uma faxina é porque Ele já acendeu a lâmpada de algumas coisas na sua vida. Não resista. Sabe de uma coisa? Quando a gente está doente, tem um tumor dentro de si, está machucando, está doendo, a gente vai no médico e o médico diz: vamos ter que fazer uma cirurgia aí para você ficar curado. O que a gente faz? A gente vai para casa. A gente resiste à cirurgia. A gente prefere a dor da doença do que a dor da cirurgia de aquele que vai me curar. Quando Deus acende a lâmpada na sua vida, que mostra coisas que parece que te assustam, não tenha medo. É melhor você viver a dor da cirurgia daquele que te cura, que viver a dor da doença que te mata. Porque está escrito: eu faço a ferida e eu saro, eu ligo, diz o Senhor. Sabe, a gente muitas vezes não quer passar pelo processo da cirurgia, o processo da faxina. E um dos motivos da gente não querer fazer a faxina, eu sempre digo: a minha Lulu foi uma mulher que fez muita faxina, e ela faz até hoje. Ninguém faz faxina igual ela. Hoje a gente paga uma mulher para fazer uma faxina na casa, mas se eu chego em casa, eu sei se a mulher foi a mulher que fez ou se foi ela que fez. E é interessante o dia da faxina, porque no dia da faxina parece que
Eu estou no filme do Rambo. Das 6 horas da manhã, do nada, eu estou dormindo, irmão. Firme, profundo. Que eu sou daqueles que o sono bom para mim é aquele das 6 horas da manhã. Que eu sou noturno. De repente, aquela cortina faz assim, ó. Entra aquele clarão, eu olho para ela, é faxina, não sei o que, eu já solto assustado, levanto em pé, e ela já pega e se olha, parece um Rambo, amarra aquela coisa, faz assim, põe aquela faca, sai, não traz ninguém para casa hoje é dia de faxina. Gente, eu fico apavorado. A mulher se transforma nesse dia. Esse dia é um dia longo, esse dia é um dia diferente. Ouça-me. A faxina não cabe na sua rotina. Uma arrumação cabe na sua rotina, uma faxina não. Se Deus acendendo lâmpadas e luzes sobre a tua casa, te chamando para uma faxina, não adianta você querer fazer uma arrumação. Algumas coisas temporariamente vão precisar ser aberta a mão disso. Talvez vá embora a sua academia, talvez vá embora o seu sexta-feirino, talvez vá embora algumas coisas por algum tempo, vai precisar parar, porque na faxina mexe-se em todas as coisas para que todas elas também vá para o lugar. Porque na hora da faxina, quando você mexe em algumas coisas, você pode descobrir que algumas coisas que hoje estão no lugar e te trazem conforto, pode ser responsável por aquilo que te roubou a dracma. Faça uma faxina e de repente você vai descobrir que a sala de oração deu lugar para a sala de televisão. Na faxina a gente vai descobrindo as coisas. E quando você se submete, não tenha medo, vá. E o Senhor, na medida que você se submete, Ele vai brincando com você. Está quente, está frio, está quente, está frio. Ele levanta um pregador, Ele levanta um ministro, chega um livro, chega um CD, passagens bíblicas, Ele dizendo está quente, está frio, está quente, está frio. Ele te leva a recuperar valores perdidos. E nesse dia, irmãos, eu não almoço em casa. Aquele dia, eu posso cometer qualquer erro durante os outros dias, mas aquele dia, eu tenho que me cuidar. Porque ela está no modo faxina. E tem um erro que eu não posso cometer de maneira alguma. E qual é? Ai de mim se eu apareço em casa com alguma pessoa junto, alguma visita. E esse é o problema de muitos de nós não encararmos a faxina. Porque a gente não quer mostrar a nossa feiura. E na faxina aparece. Mas só ao final de uma faxina a gente sabe como vale a pena. Aquele cheiro de limpeza, aquele cheiro de ordem. E depois da faxina é interessante. Caiu um papel no chão, você, meu Deus, se caiu um fio de cabelo no chão, depois da faxina parece que caiu uma peruca. Agora um dia antes da faxina, meu irmão, já não vale mais nada. A gente mora no curral de boa. Por isso o Senhor nos chama encarar os processos de Deus para restauração, para recuperação. Coisas vão precisar ser confessadas, consertos vão precisar ser feitos. Mas você pode ter certeza, a dracma volta. Aí você pode chamar vizinho, você pode chamar os amigos, porque só quem está perto conhece a verdade dos fatos da sua casa. O Senhor está nos chamando muito mais que consertar uma família. A igreja precisa recuperar o valor da família. Se você quebrar um princípio de Deus, é uma questão de tempo para o princípio de Deus te quebrar. Por isso que está escrito: aquele que cair sobre a pedra vai se quebrar, mas aquele sobre quem a pedra cair vai ser esmagado. É melhor você se jogar sobre a rocha. Eu acho que eu já fui longe demais por causa do horário, mas nós estamos no seminário da família. E eu quero te dizer: celebre sua esposa, celebre seu marido, celebre seus filhos, valorize. Sabe,
Tem um jogo de copo tão bonito guardado lá. Você só põe para visita. O marido tem que tomar a água e o suco num copo de requeijão. Por quê? Por 25 anos, eu tenho um café da manhã com a minha Lulu todos os dias. Um café de namorado. Ela coloca a mesa, o prato, o pires da xícara, a xícara, o garfinho, as coisinhas. E sempre tem uma rosinha, uma coisinha ou outra ali. As meninas sempre estudaram de manhã. E nós tínhamos o nosso momento, aquilo era um ritual. Por quê? Porque a mesa tem valor para Deus. Se você valoriza a mesa te valoriza. Sempre que Jesus quis fazer milagres, de levantar paralíticos, ressuscitar mortos, Ele fez na rua. Sempre que Ele quis curar coração, Ele trouxe para a mesa. Porque a mesa para Deus é um valor sagrado. Por quê? Porque a mesa era o último elemento antes do véu que dava para a presença de Deus, que era a arca. Porque na mesa há um movimento invisível de Deus que rasga o véu e dá acesso à presença de Deus, que cura corações feridos. Por isso que a Bíblia diz que Deus prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando a Bíblia diz que Deus prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, a igreja acha que Deus, que é o dia da minha vingança, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Não. O que está escrito, meu irmão? Se o teu inimigo tiver fome, se ele tiver sede, o Senhor prepara uma mesa na presença dos teus inimigos, porque no princípio da mesa, até o seu inimigo, Deus dá graça para você servir. Então, o filho rebelde, numa mesa arrumada e valorizada, Deus pode curar o coração dele. O marido endurecido, com uma mesa arrumada e valorizada, Deus pode curar o coração dele, porque a mesa rasga o véu para acessar a presença de Deus e trazer cura que você com as suas mãos não conseguiria fazer. Valorize sua casa. Tem mulher na igreja que quando o marido vivia na bagunça, ela aturava todo tipo de desaforo daquele cara. O homem se converteu, agora está na igreja, ela não atura nada dele. Sabe viver com o marido pecador, mas não sabe viver com o marido arrependido. Celebre sua família. Celebre seus filhos, celebre seus pais, celebre sua família. Valorize sua casa. Quando você valoriza o valor de Deus te valoriza. O Senhor está nos chamando para recuperar valores perdidos. Quantos estão comigo? Fica de pé, vamos orar. Estou com o relógio ali me denunciando.